Hoje é domingo, dia 6 de novembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Celebramos neste domingo a solenidade de todos os santos. Nesse dia, então, recordamos tantos e tantas pessoas, homens e mulheres de muitas épocas, que vivendo na graça de Deus, contemplam já, face a face, a visão de Deus. Este dia ele foi escolhido por causa da consagração que foi feita do panteão romano à memória dos mártires. Esse panteão ele era pagão e era consagrado aos deuses pagãos. Mas a igreja, então, tomando posse deste espaço, fez uma consagração à memória dos mártires. E assim, todo 1º de novembro ficou reservado na igreja para celebrar todos os santos e santas de Deus. No Brasil, por determinação da CNBB, visto que é um dia importante e nem todos poderiam participar durante a semana, foi então transferido para o domingo seguinte, e é o que estamos celebrando hoje. Somos convidados hoje a levantar o pensamento e a dirigir a nossa oração para essa imensa multidão de homens e mulheres que seguiram o Senhor aqui na terra e se encontraram já com Ele no céu. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação é de São Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, então, ao celebrarmos a solenidade de todos os santos, é uma oportunidade para refletirmos sobre o processo de santidade a que fomos chamados desde
o dia do nosso batismo. Pelo batismo, nós fomos selados com a marca de Deus. Fomos consagrados, participamos da vida nova em Cristo Jesus. Nascemos da água e do Espírito. Participamos do corpo místico de Cristo. O Papa Bento XVI, inclusive, fala sobre este dia de Todos os Santos e essa missão que temos de a oportunidade de refletir sobre o nosso processo de santidade. Ele diz que nós já somos chamados a realizar aqui no presente aquilo que já somos em Cristo pelo batismo e realizar isso de forma plena. Participar desta vida de Cristo, colocar a nossa vida na vida de Cristo. Os santos, mesmo os que estão já na glória, não são uma casta de eleitos especiais, mas uma multidão incontável. Assim, nós vamos ler na primeira leitura da missa de hoje. Uma multidão que não dá para contar, inumerável. Alguns já até vimos entre nós, já convivemos. Outros recebemos o testemunho de vida. E todos nós somos chamados a esta santidade. Por isso, a pergunta que colocamos hoje é: como podemos nos tornar santos? Vivendo as bem-aventuranças de Jesus, vivendo o evangelho do reino que Jesus anunciou. A santidade exige esforço. Jesus várias vezes chama a atenção: passar pela porta estreita, permanecer vigilantes, com as lâmpadas acesas, praticar a caridade, perdoar, etc. e etc. Claro, é preciso um esforço pessoal de cada um de nós, mas a santidade é graça de Deus. Só pelo nosso esforço jamais conseguiremos. Porém, precisamos pensar muito nisso que eu vou dizer agora. Já falei alguns dias atrás também na homilia uma pergunta que o Papa Bento XVI coloca: o homem moderno ainda espera a vida eterna? Porque as pessoas estão vivendo de tal modo que parecem que querem consumir toda a existência aqui na Terra como se tudo fosse acabar, e não projetam mais nem seu coração, nem seu pensamento para a eternidade. Ao meditarmos hoje nesta solenidade de Todos os Santos, também nos perguntamos qual que é a diferença entre nós que estamos aqui e aqueles que estamos festejando hoje, os santos que já contemplam a visão de Deus. Bom, é simples. Eles são bem-aventurados na posse, já têm a posse da vida eterna em Deus. Nós não temos a posse, nós somos bem-aventurados na esperança, nesse processo de santidade, vivendo aqui na terra, na expectativa do reino dos céus. Entretanto, todos nós participamos do mesmo corpo místico de Cristo, pela graça batismal. Nós formamos uma única comunhão, a comunhão do corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos os membros. Então, as bem-aventuranças revelam-nos a fisionomia de Jesus. Como é que Jesus pensava na existência? Como é que ele vivia e como convida os discípulos a viver? Bem-aventurados os pobres em espírito, não é aqueles que são soberbos, orgulhosos e se mostram mais do que os outros. Essas bem-aventuranças convidam-nos a seguir Jesus, ao caminho que conduz à santidade. Daí decorre que a felicidade
não é um lugar para onde se vai, mas uma maneira com que se caminha. A santidade, nós podemos usar a mesma expressão, não é um estado de vida que viveremos, mas um modo de se viver já agora, enquanto processo para chegar à vida eterna. Ser santo, ser bem-aventurado, consiste na verdadeira relação com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Só para a gente pensar um pouquinho, hoje é domingo, permitam-me estender um pouquinho mais os nossos minutos de reflexão. Por exemplo, as duas primeiras bem-aventuranças falam sobre a maneira correta de nós nos aproximarmos de Deus. Feliz é o humilde espírito, feliz é quem chora os aflitos. Feliz é o homem que se aproxima de Deus consciente de sua total falência espiritual e dessa maneira se agarra à graça de Deus. Mas a bem-aventurança, a felicidade, consiste também na relação, na correta relação com nós mesmos. Por isso Jesus vai dizer: felizes os mansos, os puros de coração. Uma pessoa que não tem domínio próprio arruína a sua própria vida e a vida dos outros. E mais, a bem-aventurança consiste na relação correta com o próximo. Felizes são os misericordiosos, os pacificadores, os perseguidos. A felicidade não está em explorar o próximo, mas servi-lo. Não está em destruir o outro ou cavar abismos para separar as pessoas, mas construir pontes de reconciliação entre elas. Esforcemo-nos todos para sermos santos, porque é a meta principal da nossa vida cristã. O caminho está indicado por Jesus. Rezemos. Pai Santo, fomos marcados pela Tua vida em Teu Filho Jesus, que veio no meio de nós anunciar o reino, convidar os homens à vida nova, à santidade, a renascer da água e do Espírito. Converte o nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a seguir os passos de Jesus, a viver as bem-aventuranças do reino, praticando o amor e a misericórdia. E concede-nos a graça de chegar um dia a contemplá-lo face a face no céu. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.